paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em João 21, vamos ler do verso 1 em diante. Enquanto você procura, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em João 21 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado de Dízimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Porém, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Veja, ali os discípulos, do Senhor, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar, de Tiberíades, onde eles ali Jesus apareceu novamente aos discípulos depois da ressurreição, e eles tinham ido novamente pescar, que foi ali quando eles foram chamados para ser discípulos de Cristo. Eles eram dessa função, de pescadores, e agora eles tinham voltado a essa função, e disse-lhe que vão pescar, e foram e subiram logo, mas não pescaram nada. Veja, eles foram, mas não pescaram nada. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olhando lá de longe, bem provável o corpo glorificado de Jesus, mas com as marcas ainda, das feridas. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam, não. Veja, eles não temeram, eles responderam ali aquele homem, mesmo não sabendo, reconhecendo que era Jesus. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Veja, aqueles homens ali, da primeira vez, quando Jesus ordenou, eles obedeceram, agora, eles não fizeram nenhuma força, não ficaram ali combatendo, brigando ou questionando por que novamente, se nós já pescamos a noite inteira, tentamos pescar e não conseguimos. Mas eles ali, como já tinha passado por uma situação parecida, eles agora ouviram a voz de ordem, eles obedeceram. E de imediato eles obedeceram, lançaram, não questionaram, porque eles já tinham passado por aquele momento, já estava ali na memória deles. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Veja, João falando que ele, João falando dele mesmo aqui, porque esse evangelho foi escrito segundo João. E ele dizendo, o discípulo que o Senhor amava, Ele não falou o nome dele, mas era ele que ele estava dizendo aqui. E o Senhor é o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica e lançou-se ao mar. Veja, então eles perguntaram, é o Senhor? Tipo, é o mestre, Porque eles já tinham passado por aquela situação parecida, para que soubessem que Jesus estava ali, que estava cumprindo aquilo que ele falou, que ele iria descer, a sepultura através da cruz, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Então eles tiveram que se aproximar até ali a terra, porque estava com as redes cheias de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Veja, aqui o Senhor falou comigo, Eles obedeceram uma ordem, eles reconheceram a voz do mestre, mesmo não reconhecendo o mestre visualmente, mas eles ali reconheceram a voz do mestre. E quando eles desceram a terra ali, viram ali brasas e um peixe posto em cima, da brasa ali, e o pão. Então o que o Senhor falou no meu coração, Como aquele peixe apareceu ali para Jesus, como Jesus já estava ali, Como foi provido aquilo. As brasas, ali, as brasas vivas com peixe em cima, simbolizando o Espírito Santo de Deus, representando o Espírito Santo de Deus. E veja, o Espírito Santo de Deus me revelou que o peixe significa ali alma, nós sabemos, ele falou isso comigo, mas nós sabemos que desde lá quando ele falou com Pedro para parar de pescar e agora pescar homens, quando a gente pensa em peixe, a gente já relaciona com alma, E o pão é o próprio
próprio Jesus, né? O pão vivo que desceu do céu. Mas aqui, esse peixe que Jesus estava ali assando na brasa, isto era ele próprio, o peixe, né? Jesus, quando fala de peixe, peixe ali simboliza o Salvador. Se você for ver, né? Quando faz uma separação das letras, você vai vendo que representa aquele que veio para salvar, o Deus Salvador. Então, o peixe ali que Jesus estava... O Espírito Santo de Deus falou, aquele peixe ali que estava assando, esse peixe era o próprio Jesus, o Deus que foi forjado pelo fogo. Ele passou pela prova, ele passou por aquele momento ali, né? E então o pão vivo, Jesus também, que ele pode ser multiplicado na face da terra. O único que pôde ser forjado e aguentou passar, ser perfeito, foi Jesus. Somente ele ali conseguia passar pela brasa viva para nos deixar isso. Então, Jesus estava assando aquele peixe e já tinha o pão. Veja, ele pediu assim, ó, traga-me. Depois ele disse aqui no verso 10, e disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Então Jesus agora dando uma ordem para eles, que eles trouxessem os peixes, né? Jesus dividiu o pão entre eles, ali ó. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos não se romperam a rede. Eram peixes grandes, simbolizando aqui 153. Isso significa o Deus único. O número 1 na Bíblia significando o Deus único. 5 ali significando a graça, a bondade de Deus, o favor de Deus por nós quando deu Jesus na cruz. Então agora o 3 já simboliza aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus foi tão misericordioso por nós que ali ele deu Jesus para passar pelo fogo, né? Ele passou pela tribulação, ele passou pela punição que seria nossa, para agora nos conceder acesso a Deus, a Trindade. Nós temos, né, que aceitar Jesus Cristo para então sermos agora conectados com o Espírito Santo de Deus, para conseguirmos prosseguir, porque nós por nós mesmos não conseguimos, né? Então, aí ele disse que trouxesse mais peixes, isto é, tragam as almas para mim. Eu sou o pão que os alimentam. Então, Jesus dizendo, agora traga os peixes, né, que vocês trouxeram. E disse-lhe, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousaram perguntar, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Nenhum deles quis questionar, eles ficaram muito quietos, porque ali eles reconheceram a voz do pastor, né? Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. O pão era um pão, e ele ali dividiu entre os discípulos, ele dividiu. Mas as almas ali, que simbolizam, os peixes simbolizando a alma, cada um recebeu um daquele que pescou. A gente entende uma coisa, que a salvação é única, né? Cada alma é única aos olhos do Senhor. E assim, quando ele diz, tragam para mim os peixes, isto é, traga os peixes que eu alimento. Vocês são pescadores de homens agora, de almas. Era isso que o Senhor estava simbolizando ali naquela cena, olhando para o mundo, para o lado espiritual, né? Nós conseguimos entender isso. Jesus assando aquele peixe, veja como Jesus ali demonstrando, vejam essa brasa viva, né? O poder do Espírito Santo de Deus que purifica as almas. Assim como eu tive que passar por esse processo, sendo santo, esse poder do Espírito Santo de Deus pode purificar as almas que vocês vão trazer. E eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Isso que Jesus estava dizendo. Eu que alimento, venha, traga os peixes que eu alimento. Que ali, quando ele deu o pão, ele dividiu o pão. Mas o peixe, eles tiveram que cada um ali trazer. Eles trouxeram 153 e o Senhor ali deu um para cada um, né? Então, quer dizer, como se fosse um ministério para cada um deles. Olha, vocês têm uma obrigação de resgatar a alma. Cada um de vocês tem um compromisso. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isto é, os discípulos são pescadores de almas, né? Aquele peixe ali, brasa viva, o próprio Jesus.
e pelo fogo ele foi provado e aprovado por Deus, aleluia. O peixe simbolizando todas as almas. Nós temos que amar e glorificar esse Deus. Ele é um Deus que nos revela, ele é um Deus que nos chama, um Deus que todos os dias quer falar conosco, né? Cada ser, cada alma é muito importante, é muito especial para Deus. É muito importante porque são únicas, né? Era isso que o Senhor queria demonstrar ali, que cada uma das almas que aqueles discípulos iriam trazer, cada um daqueles peixes era único. Aqui ele não multiplicou os peixes. Aqui ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, mas aqui não. Aqui o Senhor quis dizer, olha, as almas são únicas, mas o pão, a palavra, eu sou para todos. Eu sou um alimento para as almas. Vai, resgata, a minha palavra alimenta. O que eu fiz é para isso. O que eu passei, eu fui forjado aqui na brasa viva, eu fui forjado passando pela cruz, porque eu sou o pão que posso alimentar. Eu somente posso trazer eles para uma vida de garantia de vida eterna. Somente através do que Jesus fez na cruz, somente ele sendo ali forjado poderia nos garantir uma salvação eterna, né? Quando eu falo 153 peixes grandes, é uma grande lição para nós esse número. Deus único, né? Os 5 simbolizando a bondade e a graça de Deus para conosco, né? Simbolizando também os sentidos, os dons que o Senhor dá para nós, sentidos para que a gente possa viver, aprender, os sentidos que o Senhor deu, visão, tato, olfato, audição e paladar, coisas que nós precisamos para viver nessa terra, coisas que nós precisamos para ter discernimento, coisas que o Senhor vai dar visão para nós, Diário, ele vai nos dar visão, nós vamos tocar, né, em coisas, nós vamos impor mão, nós vamos ser usado pelo Senhor. Olfato, né, quando a gente sente cheiro suave do Espírito Santo de Deus, mas também podemos sentir cheiros de velas, olha o que o Senhor falando, podemos sentir o manifestar de coisas ruins ao nosso redor. Audição é ouvir a voz do Senhor, é ouvir o direcionamento do Senhor, é ter uma audição do que é espiritual. Às vezes a gente está em um lugar e a gente escuta uma voz, a gente sabe, não estou enlouquecendo, é algo que está acontecendo no mundo espiritual. Você vê que tem pessoas que às vezes está orando e fala que está ouvindo barulho de cadeias, porta sendo aberta, a audição do mundo espiritual. Deus nos dá, né? O paladar também, né? Sentir o sabor, algo que vem à memória. O Senhor é assim conosco, ele tem o melhor para nos dar. E o 3, simbolizando o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então ali, quando ele dizia para eles, venha e traga agora os peixes que vocês pescaram. Isso, ele estava dizendo, né? Venha e traga as almas aí que vocês vão resgatar. E eu sou o pão que vou alimentar. Eu sou o pão que alimento. Sou eu o pão que sustento aqueles que vão buscar as almas para mim. Sou eu que vou sustentar aqueles que têm uma obra para fazer, né? Que obedecem ao meu chamado. Aí no verso 13 diz assim, chegou, pois Jesus e tomou o pão e deu, e semelhantemente o peixes. Mas os peixes ele deu, mas ele não multiplicou ali, porque a alma é única para Deus. Cada ser é único para o Senhor. Olha que lindo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Novamente o Senhor tornou a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu-se porque já tinha dito pela terceira vez, ama-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes. E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então ele ficou entristecido porque pela terceira vez Deus estava chamando e perguntando, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. O que você está fazendo aí, Pedro? Pescando novamente, Pedro. Pedro, eu mandei você voltar para sua função secular. Não, Pedro. Volta a
apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Era isso que o Senhor estava ali falando com Pedro, né? E na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velhos, estarás as tuas mãos e o teu cingir te levará para onde tu não queres. Isso quer dizer, quando a gente é jovem, nós tomamos as nossas decisões, mas na velhice, nós já não temos governo de nós. Às vezes precisamos daqueles que estão perto. Mas mais do que isso, Jesus queria dizer, aí a decisão de para onde você irá, Pedro, não vai ser sua. E então nós temos que tomar cuidado, porque se nós fazemos a vontade nossa agora, nosso futuro, a decisão de vida eterna também não vai ser nossa, e não é nossa agora, mas a nossa decisão hoje pode mudar o nosso futuro amanhã. A nossa decisão hoje, ela vai mudar o nosso destino eterno, né? Lá na frente. Era isso que Jesus queria dizer a Pedro. E disse-lhe isso, significando com que morte havia de ser glorificado a Deus. Que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então o Senhor dizendo, olha, que através da morte, através, né, quando aqueles que servem a Cristo vão glorificar a Deus, porque vai deixar um legado, vai deixar ali algo que beneficiou o reino dos céus. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é este? Quem é que há de trair? Então, ali, né, aquele discípulo que, recostando a cabeça no Senhor, que era João, perguntou, Senhor, quem vai ser que vai te trair, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, a este quem será? E deste que será, né? Então ali Pedro, quando ele questionou o Senhor, quem vai te trair? Então o Senhor agora ele estava questionando, e este, João, o que vai ser dele? O Senhor está pedindo para eu cuidar das ovelhas, mas e este? E o Senhor então respondeu, disse-lhe Jesus, se eu quero que este fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Então o Senhor dizendo, o que vai ser do outro, do fulano, do ciclano? O outro não foi chamado com tanta severidade, ter que abrir mão de tantas coisas como eu estou exigindo de você, Pedro. Não se importe, porque às vezes a gente fica ali. O outro pode levar uma vida secular tranquila, porque eu não posso. E o Senhor está dizendo, o que o outro pode, problema é dele comigo. Eu e ele. Que importa você querer saber do que é o chamado do outro, o que é a vida do outro, né? Então o Senhor Jesus ali delicadamente estava ali falando para Pedro, cuida da tua vida, Pedro. Cuida da sua vida, que da vida do outro ele tá cuidando e eu que tô sabendo. Se eu quiser, né, ele dá para cada um conforme ele quer. Aleluia! Divulgou-se, pois, que entre os irmãos esse dito de que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Então o Senhor estava dizendo ali, olha, se eu não quiser que ele passe pela morte, se eu não quiser que ele faça nada, o que importa a você? Cuida do teu chamado. Aleluia. E este é o discípulo que testificava dessas coisas, a escrever e sabemos que este testemunho é verdadeiro. Então, o próprio discípulo que estava escrevendo, que é João, estava dizendo, este sou eu, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, assim, Jesus fez muitas outras coisas e tem feito. Desde que Jesus ali passou pela cruz, ele tem feito. E se nós formos escrevermos tudo que Jesus já fez, não cabe, né? Não vai caber lugar no mundo para pôr livros. Porque Jesus, ele faz todos os dias na minha e na tua vida. Todos os testemunhos que Jesus já fez na minha e na tua vida. Nós temos que falar dele, nós temos que glorificar o nome do Pai. Nós temos que dar glória ao Pai pelas bênçãos recebidas, né, na nossa vida, tudo que o Senhor tem trazido até nós. Eu dou glória a Deus, eu dou graças ao Senhor por tudo que ele tem concedido na minha vida. A glória é dele, o poder é dele. Pela minha capacidade, jamais, mas tudo que o Senhor tem feito, a glória é dele. Mas o que o Senhor quis ensinar por nós, e não era para Pedro voltar na função
antes, né, de ter o chamado de Cristo. Não era para ele voltar a exercer. Talvez, muitas das vezes, nós queremos fazer como Pedro, correr, voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Mas o Senhor estava dizendo, Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E o Senhor insistia tanto em falar com Pedro, que Pedro ali entristeceu, achando que Deus não o amava, que Deus estava confrontando. Não, mas Deus queria que ele exercesse com excelência. E Pedro então olhou, e o que vai ser de João, né? O que vai ser, né? Quando ele disse ali, Pedro voltando, viu que seguia viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Então, ele questionando, esse discípulo que perguntou para o Senhor, quem ia te trair, né? O que vai ser feito dele? Porque quem traiu foi Pedro. Pedro 3 vezes traiu Jesus. E agora 3 vezes Jesus falava, Pedro, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Porque Pedro era turrão. Pedro, ele era difícil de aceitar ali, né? Mesmo as ordens do mestre, ele tinha uma autoconfiança nele. E isso que o Senhor não queria que ele tivesse. Isso que o Senhor não queria, que ele ficasse olhando. Talvez a gente dá para perceber que da natureza de Pedro ali, que ele também era observador e ele ficava ali comparando. E o Senhor estava dizendo, não compare, não ligue com como que está o ministério do outro, Pedro. Cuida do seu. Não importa o que vai ser feito com o outro, cuida do seu, Pedro. Se o outro quiser dar tudo de mão beijada, eu dou. Mas cuida do seu, Pedro. Do teu chamado, que é para trazer as almas. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos que olhar e ouvir, quando aqui fala, né, 153 peixes, isso é o Deus único. Ele vai nos dar todo direcionamento, ele vai nos dar capacidade, ele vai nos dar unção, ele nos derramou a graça, ele vai nos dar direcionamento, dons, né? Ele vai dar sentidos, ele vai nos dar visão, ele vai dar tato. Nós vamos, quando eu vejo falando dos 5 sentidos, isso é, nós vamos poder pegar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos poder ver, não somente ter a visão, ver, mas nós vamos poder, né, usufruir, pegar aquilo que o Senhor tem. Nós vamos poder sentir o cheiro, o aroma agradável das coisas do Senhor. Nós vamos poder ouvir a voz do Senhor. Mas nós temos que crer, nós vamos poder usufruir, nós vamos poder sentir, degustar aquilo que é maravilhoso da parte do Pai. Mas nós temos que confiar naquilo que Deus fez por nós através de Jesus, dando o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Porque quem nos impulsiona, quem fala através de nós, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus, que recebemos quando? Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então nós temos agora acesso ao Pai, que é o Pai poderoso e santo. Veja, ao chegar no 3 é tudo unificado. De trás para frente é tudo unificado. Tudo passa por Cristo, né? Tudo passa ali e chega no Deus maravilhoso, que é único. Nosso Deus que é começo, meio e fim. Ele é único. É o Deus poderoso, o Deus que cuida, que zela. Ele foi forjado, ele passou ali por nós. Ele sendo santo, ele foi forjado na brasa. Não tem como alguém dizer que ele não suportou. Mas ele foi forjado pelo Espírito de Deus. Ele passou pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ali o Espírito de Deus, né, sustentando cada dia de afronta, cada dia de humilhação, ele venceu por nós. E ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então nós temos agora que trazer as almas. Que o Senhor está dizendo, Pedro, traga as almas. E eu sou o pão que alimento. Eu sou o pão que alimento. As almas são únicas para Deus. Mas o pão do céu, ele multiplicou ali. Ele multiplicou. Mas as almas têm que ser limpas e forjadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que aceitar esse Jesus para podermos sermos forjados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e
para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo entendimento, Senhor. Nós queremos, Senhor, essa brasa viva na nossa vida. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, Pai. Nós queremos, Senhor, estar revestido do teu poder. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo todo mal, toda armadilha, toda cilada, tudo aquilo que não é do Senhor. Meu Pai, acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa vida. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Meu Pai, venha ser, Senhor, sobre nós uma brasa viva, Senhor. Meu Pai, que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, nós venhamos ser bênção por onde nós passar. Meu Pai, nós trazemos a memória, Senhor, que o teu povo possa trazer na memória, Pai, tudo aquilo que traz paz, alegria, Senhor. Aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, que nós venhamos tomar posse, Senhor Jesus, do sacrifício que o Senhor fez na cruz. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha derramar da tua unção, do teu poder, Senhor, sobre o teu povo. Meu Pai, no nome de Jesus, derrama um óleo, Senhor, um óleo de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Derrama a alegria da salvação. Meu Pai, derrama, Senhor, o sobrenatural. Meu Pai, dá, Senhor Jesus, visão. Meu Pai, dá, Senhor Jesus, entendimento. Meu Pai, venha destravar, Senhor Jesus, a visão espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, Deus poderoso e santo, a ti toda a honra e toda a glória. Meu Pai, Senhor, visita os vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, de um lado e de outro, da frente e de trás, Senhor. Vai visitando, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, que aonde esse meu irmão, essa minha irmã passar, que a luz do teu Espírito venha fluir. Meu Pai, que eles venham estar cheios da tua unção, no nome de Jesus, que eles venham fazer uso desse nome para honra e glória, Senhor, para a vitória, Jesus. Meu Pai, visita os lares, repreende a contenda, o mal. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, quebra o laço, Senhor, que nós venhamos todos os dias estar diante de ti, pedindo a proteção, fazendo um conserto, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, ouvir o chamado. Assim como o Senhor tem chamado Pedro naquele dia, o Senhor está nos chamando, Senhor. Pai, que nós venhamos estar atentos para o teu chamado no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.